Pemba, Cabo Delgado, essa Xiri. Aqui é Casa do Recurso, olha um diesel. Diesel. Olá pessoal, tudo bem? Eu respondo pelo nome da Jufaz José Faina. Aconteceu algo muito ruim aqui em Moçambique, na capital da província de Cabo Delgado, que é Pemba. Deixa eu sentar melhor para esclarecer isso, não é? Então, aqui está melhor. Bem, lá na província de Cabo Delgado, na capital, não é, que é Pemba, nota-se a presença de combustível. O tipo de combustível é diesel, né? Ao redor do mar, perto do porto, porque lá tem um porto. Então, isso está a preocupar bastante as entidades superiores, porque até agora ainda não se sabe qual foi a origem desse acontecimento, ou chamemos de acidente, não é? Porque acredito eu que ninguém iria querer prejudicar assim a biodiversidade, assim como os ecossistemas. E com esse acontecimento, muitas pessoas que vivem ao redor, ou seja, perto daquela zona, tiram combustível. Como assim? Nós sabemos que em termos de densidade, o combustível é menos denso do que a água, não é? Então, como o combustível está na água e a tendência do combustível é estar em cima da água, as populações vão lá com seus galões, tiram o combustível para posteriormente vender ou mesmo utilizar nos seus carros. E em outra vertente, isso é muito, mas extremamente perigoso, porque para além de pôr as suas vidas em risco, também põe em risco em causar uma possível explosão ao porto. Sim, é possível que isso aconteça, porque assim que aconteceu simplesmente, é muito perigoso com o aumento da temperatura ou mesmo os raios solares incidirem bastante. Pode acontecer algo indesejável. Porém, os policiais cautelaram isso e parece que já está em controle isso. E a data que aconteceu isso foi no dia 31 de julho de 2021, ou seja, ontem. Né? E tem algumas imagens aqui, podem ver. Pemba, Cabo Delgado, essa Xiri. Aqui é Casa do Recurso, olha um diesel. Não se sabe finalmente de onde é que o diesel vem, mas está aí, diesel. Recursos. Pessoal, está a acontecer neste momento em Paquitos. Conforme viram as imagens, como eu disse antes, que ainda não se sabe qual foi a origem exatamente desse acontecimento, mas existem algumas hipóteses que estão na fase de provação, né, para pelo menos saber onde aconteceu exatamente isso. E com isso tudo, existem duas hipóteses. A primeira diz-se que um dos tubos onde passa o combustível da Petromoc lá no porto, para os demais lugares que a Petromoc distribui o seu combustível, se furou e causou esse todo desastre. Para quem não sabe, Petromoc é um nome, ou seja, é um acrônimo de Petróleos de Moçambique. É a segunda maior empresa de gases cá na África Austral e ela tem suas reservas ou tanques, chamemos assim, lá no porto, que quando transportam, ou seja, importam o combustível, eles colocam naquelas suas reservas lá no porto e o tipo de transporte que eles adotaram lá do porto para os demais lugares que eles distribuem o seu combustível é via subterrâneo, utilizando alguns tubos e eletrobombas. Por isso existe essa teoria que não, se eles têm lá reservas e transportam via subterrâneo e tal, e as suas reservas encontram-se perto do porto, talvez deve ser um dos tubos dessa empresa que aconteceu o acidente e criou esse todo desastre.
E atenção, pessoal, é apenas uma hipótese das demais que existem. Então, a Polícia Marinha de cá em Moçambique e outros órgãos responsáveis em meio ambiente, e polícia e muito mais, estão preocupados e estão a investigar qual foi exatamente a causa disso, né? Então, a outra hipótese é de que um navio, qualquer navio, como lá é um porto, existem muitas embarcações de grandes navios, talvez pode ser que um navio teve um furo no seu tanque de combustível que utiliza, né, para qual é o processo de combustão nos seus motores e tal. Houve um furo num dos seus tanques e criou aquele todo desastre. Essa é a segunda hipótese. E a terceira hipótese, diz-se que talvez qualquer navio, né, que transporta esses combustíveis perdeu ou aconteceu um acidente nele, nas suas reservas, numa das suas reservas que transportam esse combustível do exterior para aqui. E como existe movimento das águas do mar, com aqueles movimentos que sempre acontecem no mar, não é? Que é lá longe do fundo do mar para aqui, na praia, deve ter levado o combustível de lá para aqui, não é? Que aconteceu no acidente, né? Já que o combustível fica em cima da água com aqueles movimentos, talvez transportou para aqui, assim sucessivamente. Então são essas três teorias que até agora, segundo aquilo que eu tive como informação, foram essas teorias e ainda a polícia está a estudar para saber exatamente quem ocasionou esse todo desastre. Acredito que não foi de uma forma propositável, porque ninguém iria desejar fazer isso para todo mundo. E como nós todos sabemos que os combustíveis têm um elemento químico muito tóxico denominado por enxofre, e esse enxofre representa-se pela letra S, né, na tabela periódica, uma coisa dessas. Então, o enxofre, ele cria muitos danos no meio ambiente, ele intoxica os animais, no caso de nós seres humanos, assim como as pessoas estão a transportar, cria irritação na pele, cria também chuvas ácidas nesse processo de evaporação, evapotranspiração, o ar quando fica muito denso lá no ciclo de água, né? Então, ao precipitar, se por acaso a precipitação for em forma de chuva, cai uma chuva ácida, e isso não é bom. Também os nossos edifícios ficam comprometidos, assim o enxofre pode comprometer o pH do mar e a consequência disso é tornar lá no mar um lugar impróprio para os seres vivos que vivem lá e podem estar a matar muitos seres vivos, no caso de golfinhos, peixes, algas, muito mais. E isso não vai acontecer lá naquele local que nós estamos a ver. Isso pode acontecer até lá em outros lugares, outras partes do mar, no fundo do mar e muito mais. E o maior ecossistema que ainda não foi explorado é no mar, pessoal. Então é uma situação que, infelizmente, é uma situação muito lamentável, pessoal. E é isso que eu tinha para vos falar. Eu não pedi para vocês se inscreverem, né? Inscreva-se no canal, deixar o like, comentarem alguma coisa que em relação a isso, menos comentários negativos, porque também não é brincadeira isso, ok? Então, muito obrigado, agradeço mesmo. Tchau, partilhem o vídeo também, ok? Paz.